Muito bem, meus amigos, vamos lá. Estudo de hoje, nosso livro O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel e toda a equipe, psicografia do Chico. Nós estamos na segunda parte, filosofia. O primeiro item, transição, melhor, o primeiro item, vida, o subitem, transição, a partir da questão 148. Só para lembrarmos, né, que nós estamos avançando nesse livro que traz para nós esclarecimentos tão valiosos que desde 1941, quando ele foi publicado, 41 se eu não me engano, ele trouxe para nós, embora algumas respostas relativas ao momento em que a nossa sociedade vivia, especialmente no capítulo anterior, né, na parte anterior, que falava mais do aspecto científico, nós tivemos muitas atualizações, né, da nossa ciência, de tudo aquilo que envolve, né, a evolução do nosso mundo. Porém, nesse capítulo, nessa segunda parte, filosofia, especialmente nessa parte que trata da transição, esse aqui é uma orientação que ela é contínua. Então ela não muda pelo fato do tempo ter passado. A desencarnação ela continua o que ela é hoje, o que ela foi há 5.000 anos. Porque o processo em si, ele faz parte exatamente das leis naturais, que nós inclusive começamos ontem no Livro dos Espíritos. E quando se fala em lei natural, nós falamos em lei divina, e falando em lei divina, nós falamos de leis imutáveis, né? Então, a forma como o espírito retorna ao mundo espiritual depende muito mais dele, ou melhor, depende dele, né? Porque o processo em si, ele é o mesmo para todos, né? Bom dia, Sandra, bom dia, Andréia. Então vamos lá. Nós vimos na questão, nesse subitem transição, que trata exatamente da desencarnação, né? Então 146, se é fatal o instante da morte. Depois vimos aqui na questão 147, proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Então o espírito retornando ao mundo espiritual, o fato dele ter desencarnado transforma-o em uma pessoa diferente, uma pessoa melhor? Né? Então eu queria até aproveitar que aqui nos textos que eu dei uma pesquisada, encontrei aqui algumas questões de Emmanuel que tem muito a ver com aquilo que a gente está vendo agora, né? Então, eu vou aproveitar e vou até fazer um complemento dessa questão 147, antes de nós entrarmos na 148 e aí as seguintes, né? Então, eu estou no livro aqui, no livro Palavras do Infinito, que a gente, inclusive, eu anotei esse livro aqui, para a gente poder estudar na sequência, né, do livro Consolador, nesse ciclo dos livros do Chico, que tem muitas questões que são respondidas por Emmanuel e por outros espíritos, de perguntas que foram feitas. Então, são temas interessantes, né, que dizem respeito a dúvidas específicas que as pessoas apresentavam, né? Então tem aqui, né, essa aqui, por exemplo, respostas de Emmanuel a diversas questões, é o capítulo 8. Então ele fala sobre nacionalismo diante da lei, o céu e o inferno, que é essa que a gente vai ler agora, reencontro dos entes queridos no além, que a gente vai ler também, reencarnação e depois espiritismo e outras religiões. E algo interessante é que esse livro, Palavras do Infinito, ele foi, conforme aqui o enunciado, olha só, Pedro Leopoldo, dia 21, especial para O Globo, jornal, né? Por Clementino de Alencar. Numa das cartas enviadas a Chico Xavier, o missivista, considerando o conceito do nacionalismo em face das leis fraternas, de que repentinamente fala Emmanuel, indaga. Né? Então que ele vai, percebemos então que são perguntas que foram enviadas para o Chico, e o Chico respondia a partir das orientações dos espíritos, e a resposta ia para o jornal. Olha só a diferença. Isso aqui a gente está falando da década de 30, 1936. Palavras do Infinito, Marli.
Tá? Vocês podem encontrar lá no site Bíblia do Caminho, né, um site muito completo que tem os livros do Chico. Ali vocês podem acessar, tá? Bíblia do Caminho, o livro Palavras do Infinito. Então vamos lá. A gente vai, não vou ficar detalhando muito, né, porque a gente depois vai estudar isso com calma, mas aqui na segunda questão, deixa eu descer um pouquinho mais. Está aqui, ó, os primeiros tempos no além, céu e o inferno. Aqui no livro Consolador foi perguntado se o espírito se modifica durante a transição. E aqui, nessa questão do Palavras do Infinito, trata então exatamente dessa pergunta que foi feita. Como decorrem para o espírito desencarnado os primeiros tempos no além-túmulo? Haverá um céu e um inferno? Assim respondeu Emmanuel. A vida do espírito desencarnado nos tempos do pós-mortem reflete, em geral, as ações de sua existência terrena. Os que viveram mergulhados nos estudos dignificadores encontrarão meios de desenvolvê-los dentro de sociedades esclarecidas que os acolhem segundo os imperativos das afinidades espirituais. Os que viveram no mundo, divorciados da prática do bem, submersos nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência de seus desvios. As concepções de céu e inferno estão, pois, simbolizadas no estado da consciência, redimida no trabalho e na virtude, ou escrava do vício e do pecado. Então são perguntas pequenas, mas muito precisas para aquilo que as pessoas apresentam em termos de dúvidas, né? Então são perguntas, o que o Chico responde, que a gente já não tem mais essa facilidade, né? Então a gente vê a diferença que era, né, a prática da doutrina junto a questões de sociedade muito mais aberta, muito mais acessível, né? E até porque também o Chico trazia já desde aquela época uma autoridade moral para poder trazer esses esclarecimentos, e as respostas eram publicadas em jornais. Inclusive a gente viu, né, lá no Astronautas do Além, e outros livros que nós estudamos, dentro daquela trilogia que nós vimos, que vinha para o Jornal da Tarde, se eu não me engano, que tinha aquela coluna do Herculano Pires, em que o Chico trazia a resposta, o Herculano comentava, né? Então, quer dizer, nos jornais de circulação nacional, eles tinham esse interesse, né? Então, uma pena que isso mudou, que poderíamos hoje pegar várias questões, enviar para um determinado médium e obter respostas, e isso se tornaria para nós uma referência. É claro que todas as respostas, elas jamais devem ser privadas do controle universal. Elas devem fugir do controle universal. Mas a gente vê que todas as respostas que Emmanuel traz para nós estão ali bastante condizentes com aquilo que é trazido na codificação, e quando não é, bom dia Marião, quando não tem na codificação, nós temos então outras obras que trazem ali um embasamento, as discussões a respeito, e até mesmo uma lógica para a gente poder pensar sobre isso. Então, muito bem. E depois aqui também, nesse mesmo livro que nós estamos estudando, aqui na parte quarta, né, que fala sobre alguns desses temas também, nós temos aqui, além daquele que a gente vai estudar hoje, Tal Vida, Tal Morte. É o item número 4 desse livro, que ele tem uma estrutura um pouco confusa, né, mas depois a gente vai destrinchar isso direitinho. Então a pergunta que foi feita é: qual a impressão do homem no instante da morte? A gente já viu tudo isso lá no Livro dos Espíritos, estudando na segunda parte, né, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, mas sempre vale, né, quanto mais informações nós tivermos, trazendo ali perspectivas diferentes, uma análise diferente da situação, para nós se torna mais enriquecedor. Então vamos lá. Então, qual a impressão do homem no instante da morte? A terceira pergunta, lembrando que isso aqui foi para o jornal, hein, pessoal? A terceira pergunta sobre a impressão do homem no momento da morte foi respondida nesses termos. A impressão da alma no momento da morte varia com os estados de consciência dos indivíduos. Para todas as criaturas, porém, manifesta-se nesses instantes a bondade divina.
Os moribundos têm invariavelmente a assistência dos seus protetores e amigos invisíveis que os auxiliam a se libertar das cadeias que os prendem à vida material. Entre os homens não existe a necessidade de alguém que auxilie os recém-nascidos a se desvencilharem do cordão umbilical? As sensações penosas do corpo são mais ou menos acordes com a moléstia manifestada. Elas, porém, passam, e nos primeiros tempos, no plano espiritual, vai a alma colher os frutos de suas boas ou más obras na superfície do mundo. O adágio popular tal vida, tal morte, vai aí receber então a sua sanção plena. Né? Então aqui, psicografia recebida pelo Chico, de Emmanuel, né, nesse caso. Então tem aqui, recebida em Pedro Leopoldo, a 21 de junho de 1935. Olha só o tempo, né? Bom dia, Maza. Então, de 35. Então, eu queria só trazer para vocês essas duas questões, porque elas ilustram para nós aquilo que nós estamos estudando nas questões que já vimos, né? Então, na questão, vamos lá para a questão 148, que é a que nós vamos entrar agora propriamente dita, né? Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos de vida de além-túmulo? Né? Então, aqui também complementando aquilo que nós já lemos. A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. Então, aqui uma resposta bastante elucidativa, embora ela seja pequena. Aqui é só um parágrafo, né? Vou continuar lendo ainda. Mas quando ele fala para nós que a alma desencarnada continua interessado naquilo que já vivia aqui no mundo físico, isso já nos permite fazer uma análise da vida que nós temos hoje para aquilo que nos espera no mundo espiritual, de acordo com os nossos interesses em trabalho, em estudo, em vivência em sociedade, nos hábitos que nós cultivamos. Porque aquele espírito que vive aqui, dentro de um ambiente de interesses materialistas, por exemplo, né, um indivíduo envolvido muito na construção de um patrimônio material, procurando sempre a aquisição de dinheiro, de trabalho, não pelo trabalho em si, mas como resultado pelo dinheiro que interessa para ele, no mundo espiritual ele vai ter esse interesse. Claro que o esclarecimento vai modificando a sua postura em mais tempo ou menos tempo, mas a busca por aquilo que é o objeto do seu interesse continua. E se o mundo espiritual não oferece aquilo que para ele é interessante, ele vem buscar no mundo espírito, no mundo físico. Vivenciando entre os encarnados, continuando a busca pelos seus interesses, não de uma forma direta, em que ele ganha, mas ele influencia aquele que pode ganhar, pelo menos oferecendo para ele a sensação, o prazer de estar vivendo aquela experiência, como acontece nos usos de substâncias, de hábitos que nós temos, hábitos muitas vezes um desregramento que nós temos. Então nós vamos encontrar no mundo espiritual a continuidade. E como nós vimos anteriormente no Palavras da Vida, tal morte. Então ele não muda de uma hora para outra, ele pode mudar em mais tempo ou menos tempo de acordo com as suas condições. Mas vamos lá, Emmanuel segue dizendo assim: as vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando em idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra, mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc., obsessões que se tornam o seu martírio moral
de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Então é interessante, Emmanuel, comentar sobre isso, Deixa eu só terminar aqui, tem mais um trechinho. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Então, pureza do coração, busca por atividades e interesses que sejam dignificadores, que proporcionem para nós o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Quando Emmanuel comenta aqui conosco sobre, quando ele diz assim, vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras, que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? E aí então ele menciona agiotas, políticos, nesse caso, ele traz para nós aqui uma visão um pouco mais negativa dessa vivência. Então não é a política legítima visando o benefício da sociedade, mas é a politicagem no sentido de visar o interesse próprio da sua própria classe. Os comerciantes, que traz aqui toda a parte da ganância, sacerdotes, mas nós podemos também ver aqui a parte nobre dessa mesma explicação. Quando nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que buscam na vivência de suas religiões, na pessoa que busca a sua cultura, na vivência das ações nobres aqui no mundo espiritual, ele vai se juntar também a essa mesma coletividade. Então, academias, no caso estudos, estudos, religiosidade, vida em sociedade, cultura, ciência. Então, naturalmente, nós vamos buscar esses grupos. E algumas vezes esses grupos são tão grandes e tão estruturados que eles se tornam, por exemplo, umas próprias comunidades. Se tornam colônias, por exemplo. A gente lembra que no livro A Casa do Escritor, Patrícia, então a gente menciona a Patrícia pegando naturalmente aquela descrição que ela traz do mundo espiritual, que é muito condizente com aquilo que outros espíritos trazem. Não trazemos aqui questões polêmicas, mas ela menciona na Casa do Escritor, por exemplo, uma colônia, uma comunidade voltada para a cultura. E isso é muito natural, porque nós já vimos também isso em Manuel Filomeno de Miranda, quando ele fala para nós sobre questões da medicina, quando ele fala sobre questões científicas. Então isso mostra o interesse que nós temos aqui no mundo de acordo com aquilo que nós buscamos lá. Mas não é apenas o interesse daquilo que eu gosto, é muito mais daquilo que eu gosto de fazer. E aí nós vamos entrar então na questão dos hábitos, da nossa vida cotidiana. Porque não adianta eu ter um pensamento, nossa, eu quero descobrir a cura do câncer. Mas na verdade eu sou uma pessoa viciosa. Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa relaxada, preguiçosa. Então não importa do que eu gosto, o que importa é que eu faço, porque é a vida que eu levo que vai determinar o meu futuro. Agora, se desde já, como ele comenta, se nós já nos dedicamos a uma prática de um trabalho contínuo, sempre ver o bem coletivo, o nosso aprendizado, o nosso crescimento, é esse caminho que nós vamos seguir também no mundo espiritual. É uma continuidade quase que natural, e passando essa fase de adaptação ao mundo espiritual nesse início, a nossa própria disposição de continuar fazendo aquilo que nós gostávamos já vai se manifestar e já vai abrir para nós caminhos e portas que serão para nós ali o direcionamento para o nosso desenvolvimento. Avançando um pouquinho mais, vamos lá. 149, isso aqui também é bem interessante. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos seus entes queridos, seus entes amados, que o precederam no além-túmulo? Então essa é uma das grandes expectativas, que inclusive Kardec já abordou esse tema lá no Livro dos Espíritos, e assim como também no Céu e Inferno, os espíritos trazendo o seu depoimento, já comentavam se eles encontravam com amigos, encontravam com familiares, ou se deparavam com os seus inimigos, ou simplesmente se viam perdidos no mundo espiritual. Então essa pergunta aqui ela é muito pertinente porque é do interesse de todos nós. Então aqui é a resposta que foi dada para nós. Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave,
nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Isso quando nós temos, né, aquela distância que separa os nossos familiares que desencarnaram, e depois de muito tempo nós desencarnamos para encontrar com eles ou vice-versa. Né? E ele segue. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções, restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos, e seus valores negativos, impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas da esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência dos sagrados desígnios de Deus. Então, resposta muito completa que Emmanuel traz para nós. E antes de continuarmos aqui com os nossos comentários, nós temos aqui também, né, um complemento para essas questões, aqui também no livro Palavras do Infinito, né, que por acaso eu acabei encontrando aqui, né, os temas, né, que nós já abordamos. Né? Então aqui também foi feito aqui, ó, a seguir, surge esta pergunta em que se sente todo o anseio da alma humana que a desdita fez ficar enlutada na Terra. Né? Então ele já começa trazendo, não é o que nós esperamos encontrar depois da morte física, mas desde já cultivando a esperança de que o reencontro vai acontecer. Especialmente aqui nesse caso, não pensando, como eu falei agora há pouco, como será a nossa chegada no mundo espiritual, mas trabalhando com aqueles que ficaram e sofrem com essa separação. Porque aqui nessa abordagem que foi colocada, fala exatamente do luto. E aí nós temos já, né, no material produzido pelo Chico, e por tantos outros espíritos e médiuns, né, que trabalharam na coletânea de cartas psicografadas por entes queridos, produzindo livros, trazendo ali, né, aquela palavra amiga, aquela palavra de esperança, aquela palavra de consolo que os próprios familiares no mundo espiritual trouxeram. Exatamente vendo a intensidade da dor que ainda persiste nos corações daqueles que ficaram. No caso do Chico, em especial, nós vimos, por exemplo, cartas psicografadas por Chico Xavier, porque nós temos dois trabalhos, né? As cartas de Chico Xavier, que são aquelas 3 cartas relacionadas com aquela questão jurídica que nós já falamos, né? De pessoas de 3 jovens que acabaram acidentalmente matando os seus colegas, os seus amigos, usando uma arma de fogo de um modo imprevidente, e acabaram depois cometendo esse crime, né, perante a justiça, mas que depois os desencarnados trouxeram as suas mensagens, esclarecendo que foi um acidente, que não foi nada intencional, portanto não houve crime. O que houve foi ali uma morte culposa e não uma morte dolosa. Né? Então essas são as cartas de Chico Xavier. Agora, as cartas psicografadas por Chico Xavier é um documentário que traz exatamente o depoimento de muitas famílias, especialmente de pais, né, mães e pais, que falam sobre a importância das cartas do Chico no processo de consolação. Vocês podem encontrar esse documentário no YouTube. Tá? Então, as cartas psicografadas por Chico Xavier. Então, são, acho, talvez 1h30 de um documentário que vai trazendo muitos e muitos depoimentos com mensagens muito sensibilizadoras. Né? Além também que nós vamos encontrar um outro documentário, As Mães de Chico Xavier, que também se encontra no YouTube. São 3 histórias de 3 famílias, 3 mães que recebem exatamente a
a palavra amorosa dos seus filhos que desencarnaram. Né? Então aqui está trazendo para nós essa visão do luto e de que modo que as pessoas que ficaram podem trabalhar esse sentimento tão doloroso, cultivando essa esperança do reencontro. E não simplesmente o que eu vou encontrar no mundo espiritual, mas onde meu filho está, onde meu companheiro, meu amigo e tudo mais. Então a pergunta que foi feita: em desencarnando, encontra a alma os seres que amou e que partiram para o além antes dela? A resposta de Emmanuel confortadora: nem sempre encontramos, ao despertarmos na existência do além, todos aqueles que participavam das nossas dores e júbilos na Terra. Alguns entes caros parecem apartados ainda de nós para sempre. Todavia, todos nós encontramos, dentro da misericórdia divina, quem nos elucide e guie carinhosamente no dédalo das incertezas e das dúvidas. Dia virá, porém, em que teremos a consoladora certeza de encontrar todos pelos laços do amor, e essa certeza constitui grande felicidade para todos os espíritos. Né? Então, uma belíssima mensagem, uma belíssima resposta que Emmanuel traz para nós, nos oferecendo esse esclarecimento, esse entendimento. Então, a resposta em si, ela na verdade ela vai se completando com outros conceitos doutrinários que vai trazendo para nós aqui um aprofundamento, especialmente para nós que temos a oportunidade do estudo, esse entendimento fica mais claro. Porque não é uma questão de eu desencarnar e encontrar com alguém. É a questão de eu desencarnar num determinado estado e esse espírito desencarnado também ter condições de encontrar comigo. Porque existe esse desalinho que eu posso estar numa condição pior, não tendo oportunidade de encontrar aquele que está numa condição melhor. Ou eu posso estar numa condição melhor, não tendo oportunidade de encontrar aquele que está numa condição pior. Exatamente porque cada um está vivendo caminhos diferentes. Por isso, então, a recomendação é: vivamos da melhor forma, constituamos laços familiares que sejam sempre harmoniosos, nos colocando sempre naquele mesmo patamar para que o encontro aconteça com mais facilidade. A gente tem, por exemplo, bom dia, abraço, a gente tem, por exemplo, o próprio depoimento de André Luiz, lá no nosso lar, quando ele fala que somente depois que ele passou por aquela série de transformações, ele teve oportunidade de encontrar com a mãe dele. E olha que a gente está falando de uma relação de mãe e filho, que, como já os espíritos dizem, é uma das relações mais poderosas que existem, pela forma como esses laços são construídos. Não apenas instintivamente, mas até mesmo uma relação espiritual entre esses indivíduos. Então André Luiz não teve oportunidade de encontrar com a mãe. Porém, olha que parte bonita e consoladora, a mãe estava acompanhando a trajetória do filho. Ela observava a situação em que ele se encontrava e procurava, dentro do possível, assim como nós vimos também lá no livro Libertação, quando então nós tivemos aquele espírito daquela senhora que veio de esferas superiores até chegar naquela colônia onde André Luiz se encontrava, pedindo apoio para aquele orientador, aquele mentor, que ajudasse o filho numa condição muito degradante. E aí todo filho que nós conhecemos, toda a história que nós conhecemos, né, o Gregório, que era o filho dela, se encontrava naquela colônia no mundo espiritual inferior, passando por todo aquele sofrimento e tudo mais, mas a mãe estava intercedendo por ele. Então, embora o filho não encontrasse com a mãe estava atenta à condição dele. Mas havia esse desalinho. E podemos imaginar, para ela, como mãe, embora fosse um espírito mais esclarecido, estivesse numa esfera mais elevada, aquele sentimento de não poder se aproximar do filho do modo como ela gostaria, e ainda mais vendo o filho nessa condição de tanto sofrimento. Portanto, encontro com o mundo espiritual é possível, sim, mas existem situações porque cada um cria o próprio ambiente. E eu não tenho condições de me aproximar daquele que eu sinto tanta falta se eu crio para mim um ambiente que me distancia. E isso traz para nós uma visão, quando fala que entes amados, né, nós falamos aqui de vários tipos de relações. E talvez uma das figuras mais ilustrativas que nós podemos encontrar é exatamente aquilo que Shakespeare
trouxe para nós em Romeu e Julieta. Naquela ideia daquele amor de dois jovens que eram de famílias diferentes, de classes diferentes, e que pensam que através da morte, do suicídio, se encontrariam no mundo espiritual. E quantas situações acontecem assim no mundo, com esse pensamento romântico, porém absolutamente ilusório e que proporciona sofrimentos incontáveis. Porque não apenas vem o suicídio em si, mas esses espíritos ficam separados. Por forças e por histórias que nós não compreendemos, mas certamente isso não é o caminho para o encontro. O caminho para o encontro é aquele caminho construído com muito amor, com muito equilíbrio, com muito esclarecimento, para que essa condição realmente aconteça. Né? O Brás lembrou, né? Se vocês não for me visitar, pode deixar, Brás. Se você for para lá, né? Mas promete, hein? A Angelina colocou, né? Nossa mãe desencarnou primeiro, né? Nosso pai há mais de 15 anos. Né? Nossa mãe só a vi 2 vezes, né? Nosso pai sempre fala comigo, né? Porque depende muito das condições. E até porque é aquilo que a gente lembra, né, Angelina? Muitas vezes, e a gente já estudou sobre isso também em várias passagens, numa condição em que nós estamos aqui difícil no mundo, uma experiência dolorosa, a gente faz a nossa prece pedindo para os nossos entes queridos virem nos acolherem ou nos acudirem aqui nos problemas que a gente vai enfrentando, e nós não percebemos que esses próprios espíritos também precisam de ajuda. Então, em vez de nós, né, isso acontece naturalmente dentro daquele, né, dentro de uma situação em que nós, tomados pela dor, pelo desespero, nós não raciocinamos com muita clareza, mas os nossos entes queridos precisam muito mais de apoio do que de solicitações. Para isso nós temos os nossos mentores, os nossos amigos já preparados para isso, né? Mas aquele nosso ente querido que desencarna, que as nossas preces alcancem para poder exatamente mostrar que nós estamos apoiando, auxiliando no desenvolvimento dele no mundo espiritual. Né? Então um tema bem interessante, com esclarecimentos aqui bastante claros para todos nós. Ela era muito católica, né? E ele aceitava a doutrina, né? Então, né, e a gente vai lembrar também que, dependendo das crenças que nós cultivamos no mundo espiritual, né, nós vamos encontrar ali uma maior ou menor dificuldade. Basta a gente lembrar aquilo que nós estudamos com Manuel Filomeno de Miranda, daquelas senhoras que ficaram ali, né, estavam durante 40 anos no mundo espiritual, ainda como praticantes daquela religião, sem se darem conta da realidade que as envolviam em termos de reencarnação. Elas acreditavam que estavam esperando ali o momento de definição da vida delas no mundo espiritual. E durante 40 anos, mesmo estando no mundo espiritual, a reencarnação era algo que elas ouviam falar. Tanto que uma das senhoras disse para o Manuel, né, que vocês espíritas acreditam, falam para nós sobre aquilo que vocês espíritas acreditam. E não sobre aquilo que é uma realidade. Né? Então, por isso nós vamos encontrar ainda aquele longo caminho para que cada espírito se adapte de fato ao mundo espiritual. E é por isso que André Luiz ele menciona no final do Nosso Lar, quando ele diz para nós assim, que agora ele se tornou um cidadão de nosso lar. Ou seja, o que significa isso? Muito mais do que uma palavra, mas mostra o espírito compreendendo a sua condição, se tornando ativo, consciente, produtivo no mundo espiritual, recebendo essa condição. Mas é aquele, no caso, por exemplo, daquele espírito que ele menciona, daquela jovem que era, se não me engano, prima do Lísias, que se encontrava naquele desespero para poder encontrar o noivo, porque ela desencarnou bem às vésperas do casamento e não conseguia aceitar aquela condição, queria fugir a toda custa, inclusive propondo para André Luiz que ele também aceitasse essa proposta. Ela poderia ser considerada uma cidadã de nosso lar? Absolutamente não, porque ela se encontrava ainda como um espírito muito adoecido. Exatamente, Didima. É aquele sentimento de pertencimento, de integração, de conscientização. Esse espírito, nessa condição, ele já começa a desfrutar de liberdades. Liberdade de fazer aquilo que ele gosta, condições para fazer aquilo que ele gosta, de poder reencontrar aquelas pessoas que estão em condições, mas fora isso ele se encontra restrito no seu melhoramento, na sua adaptação. Né?
Avançando um pouco mais, vamos lá, que dá para a gente ficar um tempão falando sobre esse tema, né? Questão 150, vamos lá. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? Né? Lembrando que a expressão espiritista é uma expressão que a gente já não usa mais hoje, né? Ela é válida, mas digamos que ela caiu em desuso, né? Mas Kardec, lá no livro dos Espíritos, na introdução, nos prolegômenos, na verdade, ele comenta, né, que para uma ideia nova há necessidade de termos novos. Então ele fala para nós que a palavra espiritismo ela foi criada exatamente em virtude dos ensinamentos que os espíritos trouxeram. E aqueles que seguem o espiritismo ou a doutrina espírita podem ser considerados como espíritas ou espiritistas. Né? Então, muitos grupos no passado se classificavam como espiritistas. Mas aí as gerações foram se sucedendo, né? Todos nós, né, Sandra? Graças a Deus, todos nós somos bem assistidos. Então, aqueles que vieram depois acabaram adotando a ideia espírita e ficou por isso mesmo. Né? Ah, que bom, que bom. Então, você fala assim, eu sou espiritista. Até sou estranho na atualidade, né? Porque somente nós que temos oportunidade do estudo conseguimos entender a origem das palavras, a aplicação dessas palavras, o seu significado e coisa e tal, né? Então, essa pergunta aqui só para poder trazer para nós esse esclarecimento. Então, mais uma vez aqui para nós, é possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? Ou seja, o fato de nós sermos espíritas traz para nós uma credencial de que nós estaremos bem no mundo espiritual depois da nossa desencarnação? A resposta de Emmanuel. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado os seus olhos espirituais à visão da verdade. Mais uma vez, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Né? Então, inicialmente, a gente reflete sobre aquilo que Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós quando ele relatou as experiências que ele observava lá naquela colônia que era o Hospital Esperança, em que vários espíritas estavam ali internados numa condição muito dolorosa, pelo fato de, durante a própria prática, vivência da doutrina espírita, pelo menos teórica, não prática, mas vivendo aquilo, ocupando uma posição por se declarar espírita, estavam, na verdade, se desviando moralmente do seu propósito. O caso daquele palestrante, ou que ele era palestrante, mas ao mesmo tempo eu acho que ele era um escritor, que ele escrevia artigos, alguma coisa, que até foi usada aquela expressão espírita de gabinete, em que o que ele fazia era simplesmente ficar escrevendo, criticando tudo aquilo que ele via que não era da sua concordância. Criticava dirigente, criticava o movimento, criticava isso, mas ele por si só não vivia a doutrina. Ele utilizava o seu conhecimento para fazer as comparações, mas ele não vivia aqueles postulados. Tínhamos aquele outro caso de um médium que era dirigente de um trabalho e era também médium, que acabou sendo orientador de uma jovem, e ele acabou, na verdade, usando a sua posição para seduzir aquela jovem. E depois ele se encontrava no mundo espiritual
naquela condição de sofrimento. E isso é muito interessante porque essa questão, ela se expande. Aconteceu na Casa Espírita, por exemplo, Brás. Né, nesse livro conta muitas histórias de sucessos e fracassos, mas muito mais do que isso, nós podemos estender esse mesmo conceito de que a doutrina espírita proporciona para nós o conhecimento e, portanto, bem vivida, traz para nós uma condição melhor no mundo espiritual, isso se expande para todas as demais filosofias, em que nós vamos encontrar sacerdotes e religiosas da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, da religião muçulmana, judaica, budista e por aí vai. Hindu. Então nós vamos encontrar aqueles que são os representantes. De repente a gente tem alguém que tem um pensamento radical, alguém que tem um pensamento orgulhoso, vaidoso. Então não é somente para a doutrina espírita, nós vamos encontrar situações variadas. Na Umbanda, no Candomblé, é aquele que ocupa aquela posição de ser ali uma referência dentro daquela religião, ou mesmo que seja um mero trabalhador, mas que dentro daquela posição ele não põe em prática os ensinamentos morais. E aí a gente vai lembrar de Dona Ivone, lá no livro Recordações da Mediunidade, quando ela lembra, né, que ela encontrou com religiosos, pessoas vestidas de batina, né, que eram padres, mas que estavam ali no submundo do mundo espiritual. E cobrando, poxa, mas eu dediquei minha vida toda para a igreja, por que eu estou nessa condição? Porque simplesmente foi uma vivência da boca para fora, não foi uma vivência moral. Então essa realidade se dá para todos nós que temos essa relação próxima com o mundo espiritual, essa relação com Deus, essa relação com as filosofias, mas esperando que essa vivência, que na verdade é uma doação pessoal, para a nossa melhoria íntima, para o auxílio da melhoria do próximo, para a melhoria da sociedade. E em vez de nós vivermos isso, nós simplesmente desfrutamos os benefícios da posição. E aí chega na realidade do mundo espiritual, tal vida, tal morte. E nesse caso, tal vida não era onde você estava, mas era o que você fazia enquanto você estava lá. É isso que vai definir a realidade nossa no mundo espiritual. Portanto, o que Emmanuel coloca numa resposta aqui com 2 parágrafos, né? Ele coloca assim, então, vamos lá. A morte, deixa eu ver aqui. Eu só li o primeiro parágrafo de novo aqui. A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Eu não sei porquê, aqui eu comecei a ler do 2º parágrafo. Dei uma viajada aqui agora, então deixa eu começar de novo para a gente ler completo aqui. Peraí, gente. Então, a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espiritista cristão, não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica, muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. Agora sim está completo. Né? Então, é isso que nós colocamos. Então, o conhecimento que nós temos, e como foi colocado pelo Filomeno, lá naquela questão do Hospital Esperança, aqueles espíritas que estavam ali internados eram espíritas que tinham a consciência muito pesada e que viviam um grande constrangimento. Porque era a própria consciência que cobrava. Você sabia, mas você fez errado. E aí esse vai ser o grande drama para todos nós. É o tribunal da própria consciência, né, que vai perguntar para nós, né, o que nós fizemos com a dádiva e a posição que nós ocupamos aqui no mundo, como sendo representante dessa filosofia ou de outras filosofias que tinham como proposta reformar o mundo. E aí vem o grande constrangimento e depois a oportunidade de reparação,
que a gente lembra que essa reparação sempre vem a título de expiação. E como toda expiação, ela traz ali a sua dor também. Né? Então isso aqui vai bem ao encontro daquilo que nós já estudamos muitas vezes, né, sobre o que o Espiritismo representa para cada um de nós. Ele é apenas algo que traz para nós o prazer de falarmos desses assuntos, de estudarmos sobre esses assuntos, de nos apresentarmos dessa forma, né, porque até hoje nem tanto, né, mas eu me lembro que na década de 1990, quando o Chico estava ali muito presente na mídia, e o Espiritismo também estava muito presente na mídia, era muito comum as pessoas, artistas, pessoas, atletas, pessoas assim que apareciam na mídia, se declarando como espíritas, porque isso era um status naquela época. Só que, na verdade, esse status depois se torna um peso muito grande. Hoje nem tanto, mas ainda assim é dentro da consciência de cada um que essa cobrança virá. Porque aqui muito foi dado, e esse conhecimento do mundo espiritual é algo que nós não podemos dizer que não sabíamos, também será muito cobrado, porque se nós sabíamos, por que nós não fizemos? Principalmente para aqueles que denigrem aquele trabalho, né? Se você tem a oportunidade de falar, de demonstrar, de divulgar, e você faz isso de um modo distorcido, visando a sua autopromoção, olha o peso que essa responsabilidade tem. Né? E aí a gente já falou sobre isso também. É um depoimento que foi dado, né, pela nossa querida Maíse Braga, né, que é uma palestrante bastante conhecida lá na Comunhão Espírita de Brasília, né, que eu já comentei com vocês, que ela disse numa das suas palestras que eu acompanhei, que numa existência anterior ela tinha o dom da fala. Falava muito bem articulada, muito envolvente e sedutora, e ela levou muita gente para o sofrimento. Na encarnação seguinte, ela veio com a deficiência da fala, passando uma encarnação inteira no silêncio, e depois nessa nova encarnação veio como palestrante espírita. E como ela brinca, né, ela ficou uma encarnação inteira sem poder falar. Nessa encarnação ela fala até pelos cotovelos. Só que agora ela fala exatamente aquilo que a doutrina espírita precisa para ser divulgada e ser exemplificada. E assim é para cada um de nós, cada um com a sua responsabilidade. Se eu não tenho uma responsabilidade com a doutrina espírita em si, pelo trabalho que eu posso realizar por ela, eu tenho um compromisso com a minha própria consciência porque eu fui esclarecido. E se eu fui esclarecido, eu não posso dizer que não sabia. Até posso dizer que as tendências eram mais fortes. Isso se torna um atenuante. Mas isso não faz com que eu tenha a necessidade de intensificar o meu aprendizado através, infelizmente, do resgate que precisa ser feito. E a última parte aqui, para a gente poder finalizar, esse daqui talvez seja um dos temas mais instigantes, né, que nós falamos, né? Pois é, e para todos, né, Brás? Todas as filosofias que te apresentam aquela condição de você se melhorar e você nega isso, traz para você o peso da responsabilidade depois. Vamos lá. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? A gente já comentou sobre isso. De que modo que a cremação pode impactar sobre o espírito desencarnante, né? Então vamos lá. Na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes do desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então Emmanuel foi curto nessa resposta, porém ela já foi desdobrada em outras oportunidades. Né? Nós tivemos, né, vocês acompanharam isso, a desencarnação da minha mãe recentemente, ela foi cremada. Né? Então era aquela questão de, muitas vezes, né, por experiência pessoal, isso acabou trazendo para nós assim uma certa dúvida, um certo temor, pela forma como as coisas aconteciam, pela rapidez com que acontecia, e você muitas vezes não saber como lidar com isso.
né? E no nosso caso, as coisas foram encaminhadas naturalmente para esse processo recomendado por Emmanuel, né? Então, o que, que aconteceu? Na época, então, ela desencarnou à noite, era um sábado à noite, por volta das 8, 9 horas da noite, 7h30, na verdade, né? Aí, em seguida, o telefone toca em casa. Aí atendemos ao telefone, e aí falou assim, olha, ela partiu. Então, vamos tomar as providências. Já tínhamos o telefone, né, de um agente funerário que tomaria as providências, e rapidamente ele foi para lá, e as providências começaram a ser tomadas. Ó, tem que comprar isso, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E a gente ficou, bom, vamos deixar rolar, né? Porque até pela condição dela, pelo fato dela estar bem adoecida, e ela foi ali, é, o organismo dela, né, foi se deteriorando até o momento em que ela estava inconsciente e depois ela desencarnou, foi no dia 30 de novembro, Sandra. Foi, mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Então, no momento em que as coisas aconteceram, né, a gente ficou, bom, e agora? Como é que faz para esperar mais, esperar menos? O que, que acontece? Aí, nesse momento, então, a gente falou, olha, está tudo providenciado, só que nós não temos hora, não temos horário, no dia seguinte, vai ter que esperar mais 24 horas. Eu falei, bom, então se isso é automático, né, claro que tem todos os custos, e não são poucos custos para isso, para você ter 24 horas de refrigerador ali para poder conservar, mas de qualquer forma não teve opção. Falei, bom, vamos assim então, né? E aí depois que tem ali a parte de que você vai para o velório, aquela coisa toda, você tem mais 24 horas ainda em que a cremação vai acontecer, que totalizou, entre aspas, por acaso, 72 horas. Sem que nós precisássemos, né, pedir que isso ou raciocinássemos naquele momento para que isso acontecesse. Então a gente vê assim que, às vezes, pela própria dinâmica da situação, um hospital liga, você tem que tomar providência, corre para cá, corre para lá, não dá para você falar, olha, dá para esperar mais um pouquinho? Então a gente fala, bom, vamos fazer as coisas do jeito que dá e entregar na mão de Deus, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma. E a nossa experiência foi assim, né? Pois é, Marion, né, o que é colocado para nós aqui é exatamente aquilo que Emmanuel coloca, porque essas 72 horas, eu vou ler para você aqui mais 2 trechos, eu já volto a comentar, só para poder complementar aquilo que a gente está conversando agora. Então aqui nós temos nesse mesmo livro, deixa eu pegar aqui, aqui, também no livro Palavras do Infinito, que foi para o jornal, lá no Jornal o Globo mais uma vez, né? Só a fim de certo prazo deverá ser feita a cremação. A pergunta: sentem os desencarnados os efeitos da cremação de seus despojos mortais? A segunda das perguntas acima, relativa à cremação de cadáveres, o guia assim respondeu. Geralmente, nas primeiras horas do pós-mortem, quando a gente fala dessas primeiras horas, nós falamos de 24, 48 horas, né? Não são 2, 3 horas, né? É um tempo um pouco extenso, né? Geralmente, nas primeiras horas do pós-mortem, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos, imperceptíveis ao nosso poder visual, ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E por essa razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis, oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Então aqui, nessa resposta, como a gente viu, 50 horas. 50 horas dá ali 40, dá 2 dias, vai 2 dias e meio. E se você pegar 3 dias, você vai ter 72 horas. Então, 2 a 3 dias, porque, como foi colocado para nós aqui, o fato do corpo físico, embora a morte biológica tenha acontecido, embora o corpo físico esteja envolvido por esse fluido vital que parte do espírito, e aí ele vai se
decompondo gradualmente, faz com que o corpo ainda resista a essa decomposição imediata. E o espírito, de alguma forma, permanece então ligado, e essa ligação também vai se desfazendo gradualmente, especialmente para aqueles espíritos que ainda são muito ligados à ideia do mundo material, em que ele resiste a essa libertação. E a gente se lembra, né, que André Luiz ele trouxe para nós aquele caso, né, daquele paciente que estava desencarnando, que o corpo dele estava morrendo, porém ele resistia, ele não queria. Foi necessário deixá-lo inconsciente para facilitar o desenlace. Né? Então isso aconteceu. Dudu colocou, né, o que seriam dos elementos cadavéricos? Né, seria sentir a dor como a matéria, como mesmo desencarnado? Sim. Esses elementos cadavéricos nada mais são do que o corpo, né? É o corpo físico. Então existem laços fluídicos, e a gente vai lembrar disso, Dudu, quando nós lemos o livro Voltei, de Irmão Jacó, quando ele comenta, né, que a nossa ajuda começa agora, né, Marion? Nós estamos nos ajudando, né, se nós esperamos. Então, o irmão Jacó ele conta como foi o processo de desligamento dele, que foi um processo ajudado por ele mesmo, auxiliado pelo Dr. Bezerra, pela filha, que estavam ali fazendo o desligamento dele, que foi um desligamento em pouco tempo. Porém, de um modo geral, para as pessoas que ainda estão muito ligadas a esse momento, e essa fase de desligamento, esse início de perturbação acaba sendo bastante agitado, essa resistência continua. Principalmente o medo que os espíritos têm de morrer, embora já estejam mortos. E eles acabam dificultando essa mudança, né? Dudu colocou, se cremar antes das 50 horas, vem a dor cadavérica, né? Quer dizer, é aquela angústia, né, do corpo sofrendo, né? Isso não é menos diferente, Dudu, do que acontece, por exemplo, de um espírito que fica durante mais tempo que o necessário, ligado ao corpo, sendo sepultado. Porque esse sepultamento vai trazer para o espírito aquela sensação de sufocamento, de deposição. Né? Então, esse é um tema, ele acaba sendo um tabu, ninguém gosta de falar sobre isso. Mas é um processo que todos nós temos que saber. Né? Ninguém gosta de passar pelo check-in, de ter que despachar bagagem para poder fazer uma viagem de férias, mas você tem que fazer. Né? Na minha impressão, quando o laço dourado ou fio se solta, já não há mais ligação da matéria, aí fica tranquilo. Pois é, o problema é o tempo que isso leva para acontecer, Dudu. Essa é a preocupação que os espíritos têm nessas orientações. Não é o desligamento, o soltar, é o tempo que o espírito leva para que isso aconteça. E ele continua aqui para nós, ó. Elementos de vida que ficam por algum tempo no cadáver. Emmanuel continua. Olha só os elementos cadavéricos que a gente conversou agora. Às vezes, segundo a natureza das moléstias que precedem a desencarnação, existem ainda no cadáver inúmeros elementos de vida. Daí nasce a possibilidade de, usando de recursos vários e reagentes, a ciência fazer um morto, entre aspas, voltar à vida. Vê-se, pois, que o espírito desencarnado, nas primeiras horas do além-túmulo, pode sentir dentro do quadro de suas impressões físicas todas as ações a que seu corpo abandonado seja submetido. Nesse caso, né, a cremação, que seria a incineração do corpo, né, que é um momento bastante turbulento biologicamente, porque está queimando tudo que está ali. Né. E aqui, então, só para a gente poder finalizar, no pinga-fogo, no primeiro pinga-fogo, no segundo pinga-fogo, o Chico foi perguntado sobre isso, que nós conhecemos bem essa parte, né? E a transcrição diz o seguinte. Dona Olga, Chico, pergunta, o plano espiritual admite a cremação dos corpos? Emmanuel, no livro O Consolador, ele afirma que a cremação é um processo legítimo de libertação do espírito desencarnado, apenas aconselhando que o tempo de expectativa deve ser mais longo nos climas tropicais e subtropicais, nada menos de 72 horas de câmara fria, para o nosso veículo carnal, quando nos desvencilharmos dele, no caso de optarmos pela cremação. Né? Então aqui é o que traz para nós aqui uma resposta bem objetiva. E agora, por que clima tropical e clima subtropical?
Aqui não deu para entender exatamente do porquê dessa questão de clima que pode afetar, né? Mas de qualquer forma, essa margem de segurança, e ela tem sentido de existir exatamente para facilitar a libertação do espírito, né? O tempo que o espírito precisa, porque não é uma questão dos espíritos trabalhadores desvincularem o espírito, é o próprio espírito se libertar, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, para fazer uma ilustração rápida, tem um filme muito bacana chamado Um Sonho de Liberdade. Esse Sonho de Liberdade com Tim Robbins, com Morgan Freeman, né? Que eles estavam presos e tudo mais. Numa das cenas do filme, tinha ali um presidiário que ele era um senhor, esse filme acontece mais ou menos ali na década de 50, por ali, né? Então, esse filme aí tem aquele senhor que ele recebe por comportamento e por já ter cumprido um certo prazo, ele ganha liberdade, mas ele passou a vida dele todo preso. Ele já devia ter ali por volta de uns 70 anos, mais ou menos. E ele foi preso muito jovem, então ele já era uma pessoa que estava com a consciência institucionalizada. Ou seja, a vida dele era aquele ambiente em que ele tinha hora, autorização, local, ele estava muito condicionado a isso. E ele ganhou a liberdade. Ele teve que ir embora. Chegando no mundo físico, no mundo real, aqui no mundo fora da prisão, ele recebeu algum dinheiro para começar ali a se organizar, ficou numa pensão, começou a trabalhar no mercado, pedia permissão para o gerente, eu posso ir no banheiro? Claro que pode, não precisa pedir nada. Só que ele não suportou essa liberdade. Ele acabou se suicidando. Exatamente porque a liberdade para ele era uma grande tortura. Essa analogia traz para nós exatamente isso, para muitos espíritos, em que a morte é uma libertação, para ele é algo que é o desconhecido, é o medo, e ele prefere ficar onde ele estava. Essa consciência dificulta a libertação do espírito, mesmo que depois ele tenha consciência, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque faltou exatamente esse esclarecimento que a gente pudesse se preparar. Né? Então, essa ideia mostra que nós temos vários fatores que estão ali. A desencarnação, a forma, o pensamento do espírito, o trabalho de auxílio que ele tem, a forma como ele viveu. Todos esses fatores vão se organizando para fazer com que o espírito tenha essa libertação, com mais ou menos dificuldade. Que possamos nós, com esclarecimento, desde já, né, resolvermos, né, todas as nossas ações, os nossos valores, facilitando, né, todo esse processo para que nós tenhamos uma liberdade, uma libertação tranquila. Né? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu procurei trazer para vocês aqui várias fontes de informação e várias ilustrações também para que a gente tenha um entendimento sobre cada uma dessa parte de transição, né? E os nossos amigos do mundo espiritual, né, já passaram por isso, né? Então cada um agora vai olhar para trás e foi assim, foi daquele jeito, foi do outro, poderia ter sido diferente, ainda bem que foi assim, cada um tendo ali a sua percepção sobre aquilo que essas leis naturais, essas leis divinas proporcionam para cada um de nós, e isso é imutável. Né? Somos nós que fazemos a diferença nesse processo. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje, pessoal.